Pois tudo vem de ti. Você pode cantar aí. E tudo está em ti. Solte a sua voz aí, diga. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Você pode levantar as tuas mãos e cantar. Diga então: eu me rendo. Eu me rendo aos teu gritar. És tudo que eu preciso pra. Solte a sua voz aí. Eu me lanço aos onde encontro meu refúgio. Solte a sua voz. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, te encontro meu. Só a igreja então diga: eu me rendo aos. Eu me lanço aos teus braços, Senhor. É onde eu encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Fecha os teus olhos nesta hora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, é que estamos na tua presença nesta noite. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo dom da vida. Eu quero te agradecer pela salvação. Eu quero te agradecer pelo perdão de nossos pecados, pela família salva e redimida pelo teu sangue. Eu quero te louvar pela vida da tua igreja aqui reunida nesta noite de sexta-feira, para adorar o teu nome, para magnificar o teu grande nome e aprender da tua santa palavra. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa semana de vitórias, por essa semana de graça, por essa semana de bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ó Pai querido, e quero te pedir nesse instante que o Senhor venha abrir mais uma vez as janelas dos céus, Senhor, e manifeste a tua glória neste lugar, e manifeste a tua presença neste lugar, em cada coração, em cada vida, que cada um de nós nesta noite sejamos impactados pelo teu Espírito Santo, pela palavra que será ministrada aos nossos corações, meu Deus. Senhor Jesus, que vidas sejam transformadas, sejam tocadas, sejam abençoadas pelo Senhor, e tudo, meu Pai, que
acontecer aqui tem um único objetivo: engrandecer o Senhor, adorar o Senhor e abençoar a vida do teu povo, a vida dos teus filhos deste lugar. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós magnificamos o teu nome de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nesta noite, para a glória e louvor do teu nome. Eis-me aqui, Aleluia. Oh, adore a Ele. Jesus. Levante as suas mãos para o céu e adore. Eis-me aqui, eis-me aqui, Aleluia. Oh, Jesus. glória a Deus. Eis-me aqui, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Se Deus é por nós, se o Senhor é por nós, amém. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos nesta noite de sexta-feira aqui na sua casa, para mais uma reunião de adoração, de ministração da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Recebam nosso abraço, nosso carinho, nossa saudação fraterna, na pessoa gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esses dias não são dias habituais de cultos, de reunião aqui na igreja, nem ontem, nem hoje, mas nós estamos com uma conferência com o pastor Ivonildo, desde ontem à noite aqui, onde esteve ministrando a palavra, orando com vocês, e daqui a instante ele estará novamente trazendo a palavra de Deus para os nossos corações, e eu tenho certeza que assim como ontem foi uma noite muito especial, hoje não será diferente. Você crê? Diga bem, Jesus. Louvado seja Deus. Ontem eu não estive presente aqui, estava na cidade de Jataizinho, lá próximo a Londrina, na igreja do meu amigo pastor Márcio Lugato, que está conosco. Fica em pé, Márcio Lugato. E eu fui e trouxe ele junto comigo, né? Pastor Márcio é um amigo pessoal, um homem de Deus, né? E está pastoreando nossa igreja hoje na cidade de Jataizinho. E eu fui, e ele viria de qualquer maneira, porque ele disse, eu fui sozinho, ele disse, olha, eu vou levar você de volta. Eu disse, então já que você vai estar conosco, você já fica para o sábado à noite, porque amanhã nós temos uma grande reunião aqui. Deus abençoe, pastor Márcio, pode sentar. E o pastor Márcio vai estar ministrando amanhã à noite aqui, uma noite de cura, de libertação, de poder de Deus, amanhã aqui às 20 horas, no nome do Senhor Jesus, com a presença do pastor Marcos, que tem um ministério evangelístico fantástico, tem viajado esse país todo, pregando, orando, Deus fazendo milagres e maravilhas para a glória do Senhor Jesus. Pastor Ivonildo já foi apresentado ontem, daqui a pouco eu vou passar a palavra a ele. Ele vai estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. No bolsão da cadeira à sua frente tem um folhetinho escrito bem-vindo. Eu convido você a preencher esse folhetinho com os seus dados pessoais, nome, endereço, seu telefone, o número da sua casa. É importante para nós. Leia com atenção, se houver alguma informação que você queira saber, é só assinalar aí. E na segunda-feira já o pessoal do escritório já entra em contato com você, pastor Domingos, vai ligar para o seu celular, para a sua casa, enfim, para o seu contato, para agendar um atendimento pastoral, uma visita, aquilo que você solicitar. Nós somos uma igreja em células, nos reunimos aqui no templo,
todos os finais de semana e toda quarta-feira também, com uma grande campanha de cura e libertação com a pastora Juliana e a pastora Paula, mas nos reunimos também de casa em casa, né? Essa semana foi uma semana excepcional, porque as células aconteceram na terça-feira devido à reunião de ontem aqui, mas toda quinta-feira numa casa na sua rua, quem sabe no seu bairro, tem uma célula da igreja. Somos dezenas de células espalhadas nessa cidade, e se você não faz parte de uma delas, assinale aí no folhetinho, nós vamos integrar você a uma das células da igreja, para que você participe, tenha comunhão com os irmãos, cresça na graça, no conhecimento da palavra de Deus, e possa servir ao Senhor, agregando mais pessoas, levando amigos, parentes, para estar nas células e conhecer melhor esse Deus que eu e você já conhecemos. Falando em células, neste final de semana, amanhã e domingo, são os dias do nosso projeto Visitação de Deus. Diga comigo, Visitação de Deus. Estamos mobilizando toda a igreja, toda a nossa liderança, todas as pessoas das células. Eu penso que os líderes já falaram com você. Se não falou, você precisa procurar seu líder de célula. Mas amanhã e domingo nós queremos alcançar centenas de famílias nessa cidade. Amanhã e domingo, o projeto Visitação de Deus. Você vai estar indo às casas, vai estar indo às ruas, levando uma literatura, orando nas casas que abrirem as portas para você orar. Não deixe de orar, de falar do amor de Deus e abençoar a nossa cidade. Deus vai visitar essa cidade, Deus vai visitar essas casas através da sua vida, meu irmão, minha irmã, jovens. Então você já sabe, já está tudo organizado, dividido por setores, mas participe, esteja amanhã e domingo. Vamos visitar o maior número de residências possíveis nessa cidade. Na verdade, o projeto é que cada casa neste final de semana receba uma visita, que cada casa dessa cidade receba uma porção da palavra de Deus, receba uma oração, receba um contato de um discípulo do Senhor Jesus, de alguém que serve ao Senhor, de você, meu irmão, minha irmã, de você, jovens, adolescente, se envolva nesse projeto. O Senhor Jesus nos chamou para isso, Ele nos comissionou para sermos suas testemunhas. É para isso que você está aqui. Do contrário, Ele teria salvo você e a mim e teria levado a gente para o céu, para a glória, que é muito melhor. Você só está aqui para ser testemunha de Jesus. Não é para ficar rico, não é para ganhar dinheiro, não. Tudo isso você vai ter, vai ganhar dinheiro, vai prosperar, vai ser abençoado, para investir no reino de Deus, na salvação de pessoas. Estamos aqui para testemunhar do nome poderoso de Jesus Cristo. E amanhã e domingo é uma grande oportunidade de você fazer isso. Procure seus líderes de células, procure a liderança, se você não foi contactado. E amanhã, pela manhã, à tarde, o pessoal estão organizados aí já, né? E no domingo também, vamos atingir o maior número de pessoas nessa cidade, com uma mensagem simples, mas de salvação objetiva da palavra de Deus. Aqueles que abrirem as portas, vocês vão orar por essas famílias, vão pedir a bênção de Deus, a paz de Deus, e eu tenho certeza que o resultado disso é que muitas pessoas terão um contato mais de perto com a palavra do Senhor, e muitas conhecerão ao Senhor Jesus como Salvador. Amém? Não se esqueça, amanhã e domingo, projeto Visitação de Deus. E já convide, visitando, já os convide para estar aqui amanhã à noite, às 20 horas, numa reunião de poder, de cura, de libertação, de adoração ao Senhor com o pastor Márcio Lugato. E no domingo também aqui, às 19 horas, nós vamos estar com uma grande celebração para a glória do Senhor Jesus. Um outro detalhe, você tem a oportunidade de, nesse projeto de visitação, você já, meu amado irmão, irmã, contactando com essas pessoas, oferecer a eles a oportunidade de que na casa deles se desenvolva o projeto Casas de Paz, que começa na próxima semana. Que eles possam abrir suas casas e você possa estar lá durante 5 semanas, falando do amor de Deus, orando por essas pessoas, que é o projeto de evangelização, o maior projeto de evangelização dessa igreja, projeto Casas de Paz, que a gente começa na próxima semana para a glória do Senhor Jesus. Amém? Digam graças a Deus.
Queridos, você vai preparar a sua oferta, mas nós vamos recolher ela no final da reunião. No bolsão da cadeira tem um envelope, você vai colocar a sua oferta, vai colocar o seu dízimo, a sua contribuição. E após a ministração da palavra, no final da reunião, você vai trazer aqui no altar a sua contribuição de amor, a sua oferta para a obra de Deus. Prepare já a sua oferta, prepare o seu dízimo. No final, nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar já o pastor Ivonildo para que ele tenha tempo. Vamos aplaudir a Jesus. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus, vai estar orando por nós, tá? E hoje a gente tivemos uma conversa assim, não foi muito agradável, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, né, Márcio? Tá? Não foi, eu não achei muito agradável. Esse pastor é um homem de Deus, irmãos, mas todo ser humano tem seus defeitos, né? Todo ser humano tem seus defeitos, né? Nem todo homem é perfeito, não existe perfeição, César. Então ele descobri que ele tem um defeito, ele é atleticano, né? Então ele tem um defeito, tá? E ele tentou me convencer, Érico, com bases bíblicas, que tem bases teológicas para ele ser atleticano. Eu disse, isso é uma heresia, mas tudo bem. Eu achei muito engraçado, mas eu estou procurando, vou começar a fazer um estudo profundo agora, meus amigos, Juliano, a nossa turma, vamos fazer um estudo profundo. Gente, fecha essas janelas aí, ó, por favor, rapidinho, fecha essas janelas, senão não vai sobrar uma cortina aí, tá? Vamos fazer uma busca profunda para achar também as nossas bases teológicas, né? Nossas bases teológicas. Querido, essa é a sua casa, essa é a sua igreja, é um prazer recebê-lo aqui. E que o Senhor te use como sempre, de uma forma e de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus, recebendo o pastor Ivonildo da Igreja do Nazareno, lá em Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigado, pastor. Quase convenci o bispo a se tornar um atleticano. Ele tremeu nas bases. Quando eu comecei a falar com ele sobre o Atlético, os olhos dele brilhavam, sabe? Eu falei, olha, daqui a pouco vai ser um atleticano também, viu? Se eu faço um apelo, ele levantava a mão, viu? Mas, tirando as brincadeiras que são saudáveis, e bom é torcer com esse espírito, né? A gente brinca e aceita a brincadeira do outro. Porque tem um pessoal que gosta de brincar, gosta de zoar, mas não gosta de ser zoado. Aí esquenta a cabeça, aí não pode. Então você não pode ser torcedor, não. O torcedor tem que entender que se não tiver o apito amigo, né? Então um ano um ganha, outro ano o outro ganha, e por aí vai a coisa. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Ontem à noite eu tive a alegria e a honra de chegar aqui ao púlpito dessa igreja, pastoreada pelo pastor Célio, um grande amigo que Deus me permitiu conhecer há uns anos atrás. E vários de vocês aqui, provavelmente a maioria, não me conhece. Eu estive aqui há uns 12 anos, né, pastor? Uns 12 anos atrás, e quando vocês ainda eram um grupo bem menor, e hoje essa igreja é essa multidão, e eu fiquei muito lisonjeado, muito orgulhoso, quando o pastor Valdemir me mostrou hoje a linda área onde será construída aqui já é uma catedral, ali vai ser o quê? A catedral maior? Olha, nem quem não quer, não vai ter jeito, vai ter que passar e vai ter que ver. Que lugar, na linguagem do açougueiro, uma área filé. Que é aquilo? Amei, fiquei assim encantado, não é, com aquele presente que Deus deu para vocês, onde será reerguido um templo aí para algumas 1000 pessoas, e eu estou feliz pelo ministério que Deus tem confiado na mão do pastor Célio, e é essa a missão, ganhar essa cidade para Jesus Cristo. E com essa visão celular, vocês vão ganhar com certeza, em nome de Jesus Cristo. Podem se assentar? Eu gostaria, antes de ministrar a palavra de Deus, dando continuidade, hoje à noite,
a ministração que fizemos ontem, só que trabalhando hoje no outro princípio, eu queria chamar a sua atenção para para algo muito importante que eu tenho desafiado nesses últimos 2 anos as igrejas por onde eu tenho passado. Escute isso aqui. Isso é de vital importância para a sua vida profissional. Você que está sonhando em ser um profissional bem-sucedido, você que está sonhando em galgar uma função muito especial aí no mercado de trabalho, deixa eu te falar algo. Existe um problema muito grave na nossa nação ainda, que é com a falta de leitura. Há um percentual ainda pequeno de leitores no Brasil. E sabe quem fica feliz quando o brasileiro não lê? São esses partidos aí que colocam o que eles querem colocar, porque pessoas que não lêem não estão por dentro de nada. E alguém diz que quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Se eu fosse você, eu gravaria isso e anotaria isso. É uma frase que um dia mexeu comigo. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. O brasileiro tem uma tendência de quando você fala com ele a respeito de leitura, ele fala assim, eu não gosto de ler, porque toda vez que eu começo a ler, minha cabeça dói. Sabe o que é isso? É ferrugem que está saindo da cabeça. Então, falta de leitura, então começa a dar dor mesmo na cabeça. O que acontece com uma pessoa que não está acostumada a caminhar? E aí resolve caminhar do nada, vai sentir dores nas pernas. Alguém que resolve a correr e não corre nem dentro de casa, vai começar a sentir umas dores aqui nas laterais. Isso é natural, porque falta de exercício provoca isso. Eu, há 7 anos atrás, estava com minhas taxas altíssimas. O médico me deu uma na minha cabeça, me chamou a atenção, falou, você novo rapaz, com essas taxas altas, pare com isso. E você vai começar a fazer atividade física. Para vocês terem ideia, eu mal caminhava. Aí eu fiquei com tanta raiva daquele médico ter me chamado a atenção daquela forma. Eu falei, nunca mais o senhor vai me chamar a atenção. E aí eu voltei 6 meses, estava caminhando, começando a caminhar e comecei a correr um pouquinho. Sabe o que aconteceu? Começou a doer realmente as pernas, começou a doer aqui e acolá. Eu falei, caminhar não está muito bom não, vou começar a correr. Sabe o que aconteceu? As taxas normalizaram todas. Não parei quando elas normalizaram. Estou correndo já há 7 anos. Final desse ano eu vou participar pela primeira vez de uma corrida. Sabe qual é? A São Silvestre. Hoje eu corri aqui na sua cidade 11 quilômetros sem parar. Não parei para nada. E não senti nada. Estou aqui enxuto. Vou pregar até meia-noite sem nenhum problema aqui, se você aguentar. Sabe o que é isso? Eu descobri que eu posso ser mais saudável caminhando e correndo. Quando você começa a ler, você começa a se sentir uma pessoa saudável, culturalmente falando. Algumas igrejas eu chego e pessoas falam para mim assim, alguns rapazes e algumas moças, pastor Ivonildo, eu soube que o senhor é escritor, soube que o senhor tem vários livros, o senhor pode passar essa unção que Deus pôs no senhor para mim? Eu quero ser um escritor também. Olha só, a conversa mole. O senhor pode passar a unção que Deus deu para o senhor, para mim? Eu quero ser um escritor. Aí eu falo para aquele rapaz assim, ou para aquela moça, você gosta de ler? Bastante, pastor. Quantos livros você lê por mês? Não é assim também não, pastor. Eu leio de vez em quando um livro, não é? Não. Ué, e você diz que lê bastante? Eu falei, Deus não pode te dar essa unção. Deus não pode fazer de um homem, uma mulher, um escritor que não gosta de ler. Esses dias um líder chegou para mim e disse para mim, pastor Ivonildo, eu amo ler, leio muito. Eu falei, que maravilha. Eu falei, você lê quantos livros por mês? Ele falou, leio 1. Eu falei, você não lê nada. Eu tive que ser sincero com ele. Eu falei, você não lê nada. E aí eu contei para ele uma história. Eu queria que você ouvisse isso aqui. De repente Deus está querendo levantar aqui hoje à noite escritores para o nosso Brasil. Escritores para a nossa nação. Eu fui participar de um retiro de pastores. E estava ministrando para nós um africano, Dr. Jorge de Barros.
um dos maiores pregadores que eu já ouvi em todo o mundo. Pregadorzaço. E aí ele foi contar a história de um empresário que antes de ir para o trabalho, ele lia um livro dessa grossura todo dia. Um empresário, crente, antes de ir para o trabalho, ele lia 3 capítulos da Bíblia, orava e lia um livro dessa grossura todo dia. Quando eu ouvi aquilo, eu tomei um susto. Porque eu estava já no 3º ano do seminário, e eu já era licenciado a pastor na igreja do Nazareno. E eu não lia um livro desse por mês, como já um aspirante ao ministério. Eu fiquei com raiva, pastor Célio, fiquei com a bronca. Eu falei, o quê? Um empresário, se ele lê um livro por dia, de segunda a sexta, quantos livros que ele lê por semana? Quantos por mês? 20. E eu mal conseguia ler um livro desse por mês, e eu querendo ser pastor. Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Eu falei, olha, eu só apanho uma vez. Sai daquele retiro desafiado. E eu fui começar a ler. Sabe quantos livros que eu li desse no mês seguinte? 23. Peguei gosto. Aí quando eu peguei gosto pela leitura, sabe o que Deus fez? Me deu a unção para escrever. Há 18 anos atrás eu escrevi meu primeiro livro. É um best-seller hoje no Brasil. O livro mais vendido hoje nas igrejas no Brasil. Chega, Mendigo Jamais. Depois desse, já escrevi, e ontem foi lançado aqui, viu, pastor Célio? Foi lançado aqui, como o pastor não estava, eu pedi que o pastor Valdemir consagrasse, porque era a primeira vez que esse livro entrava num templo, e eu tinha feito um compromisso com Deus. A primeira vez que eu entrar com um livro no templo, ele vai ser consagrado ao Senhor. Ontem foi lançado aqui, na vossa igreja, o meu 37º livro. Porque eu tomei uma decisão, eu vou aprender a ler. Aí Deus me presenteou com uma unção. Deus não pode abençoar uma moça que quer ser uma escritora, ou um moço que não gosta de ler. Quero estimular você a ler. O mercado está esperando homens e mulheres que gostam de ler. Numa entrevista em 5 minutos, a empresa que vai te entrevistar sabe se você vai ser aprovado ou não, pela sua conversa. E nós conhecemos um homem, se ele está apto, se ele está por dentro, se ele lê. E ele fala aquilo que ele lê, aquilo que ele come. Quero estimular você. Trouxe esse livro aqui na área de finanças. Recomendo para líderes de célula esse livro aqui. Chega, Mendigo Jamais. Espetacular. Lágrimas de um Sacerdote. É um livro que você vai conhecer, líder de célula, e você que é membro da igreja, a vida do seu pastor, os embates que ele passa, as dificuldades que ele passa, e como você pode ajudar o seu sacerdote a ser uma bênção maior na sua vida e na vida da igreja. Para casais, até que as finanças nos separem. Sabia que tem casais que estão brigando por causa de 5 reais? Sabia que tem marido emprestando dinheiro a juros para a esposa? O negócio não está bonito não. Esse livro aqui eu trabalho sobre um casal na Bíblia Sagrada que teve problemas com o dinheiro, Ananias e Safira. Esse livro é baseado na história desse casal, vale a pena você conhecer esse livro. E esses aqui, só vou apenas citar, não são de minha autoria, mas são pérolas preciosas que eu li e eu indico para você. Amei esses livros. Desperte o Milionário que há em você, escrito pelo Carlos Wizard, o dono da rede de inglês Wizard no mundo afora. Esse homem foi usado nos últimos anos para levantar os últimos 100 milionários da nossa nação. Fantástico esse livro e eu recomendo. O Segredo dos Homens Mais Ricos do Mundo. O mesmo autor de Salomão, o homem mais rico que já existiu, Stephen Scott. E esse aqui eu citei ontem, já vendeu quase a metade ontem esse livro aqui. Livro para casamento. O melhor livro para casamento que eu li nos últimos tempos. Você que é noivo, está para casar. Você que está namorando para casar. Você que está com alguns arranhões no seu casamento, te indico esse livro aqui. Está com a crise, indico você esse livro aqui. Ontem eu achei bonito. Uma pessoa foi lá na mesa, além de comprar um para ele e para a esposa, comprou mais 2 para abençoar pessoas.
Esse é espírito de gente generosa. Não pensa só nele, pensa no outro. Essa é uma área muito linda. Quando você está sendo abençoado, mas você quer ver o outro também sendo abençoado. Esse livro vai ajudar você no seu casamento. É escrito pelo casal. O marido conta os seus problemas que ele teve, e a esposa conta os seus problemas. E aí cada um vai fazendo as suas avaliações. Um livro muito interessante, que você não vai comprar aí fora jamais o preço que eu faço aqui para vocês. Porque eu, como autor, eu tenho direito a um desconto especial. E eu repasso isso para as igrejas. Então, após o culto, eu vou estar lá fazendo dedicatória. Quem quiser, pode chegar lá. Vai ser um prazer. Você pode comprar no cartão. Amanhã cedo eu estou saindo daqui, estou indo para Telêmaco, Borba. Primeira vez que vou a essa cidade. Vou ministrar a palavra do Senhor lá esse final também de semana. Sem mais, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus comigo no livro de Provérbios. Mesmo livro de ontem. Só que agora no capítulo 3. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. A minha versão diz assim, Provérbios 3, 9 e 10. Mesmo assentados, mas reverentes. Puder desligar seu celular agora, é muito importante. Ninguém agora deve estar em sintonia com você lá de fora. Quem tem que estar em sintonia com você aqui agora é só o Espírito Santo. Quem quis falar com você até antes do culto, falou. Quem não falou, deixa agora só o Espírito Santo falar com você em nome de Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Provérbios 3, se tem alguém que está do seu lado sem Bíblia, é só você então que está sem Bíblia, olhar aqui para frente. A minha versão diz assim, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu vou repetir esse texto. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que o Senhor aplique a sua palavra no meu e no seu coração. Vamos estar com os nossos corações agora abertos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Ontem eu ministrei aqui para vocês sobre um princípio que pode nortear a nossa vida na área financeira, se nós assim o praticarmos, baseado no mesmo livro, Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25. Eu só vou ler com vocês o texto. Nós estamos fazendo aqui uma ponte para entrar nesse outro princípio dessa noite. Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Ontem nós falamos que se nós queremos, à luz da palavra de Deus, termos uma vida abençoada, termos uma vida com a mão de Deus sobre nós, sobre os nossos negócios, sobre a nossa empresa, sobre os nossos projetos, nós precisamos aprender a ter um coração generoso. Fale comigo, precisamos ter um coração generoso. Escute isso aqui. Eu estava visitando uma igreja, Assembleia de Deus, nos Estados Unidos. Uma igreja só de brasileiros. Uma igreja com seus 120 membros. Quando eu cheguei naquela igreja, eu não conhecia ninguém, nem o pastor da igreja. Ele tinha ouvido falar que eu tinha ido na cidade de Valadares, e ele era daquela cidade. Então ele soube que eu estive naquela cidade, eu acho que ele me ouviu lá. E aí ele fez contato comigo, me convidou para ir aos Estados Unidos. E eu chego naquela igreja. Quando eu vou entrando, o irmão me acompanhando com uma caixa de livros que eu estava levando. Eu tinha levado mais ou menos uns cento e poucos livros, uns 130, 140 livros. Eu ia ministrar umas 2 ou 3 igrejas lá. Levei aquela caixa e eles colocaram
fizeram a exposição do meu material lá na entrada. Quando eu estava passando para o rapaz, para o pessoal que ia cuidar do meu material, chegou um senhor, membro da igreja, dos seus 55 anos, mais ou menos, 60 anos. Eu não o conhecia também, e ele se aproximou de mim e disse assim: quanto é que o senhor faria nesses livros para mim? Para que eu pudesse comprar uma boa quantidade. Aí eu disse para ele assim: eu não tenho como mexer quase nos preços, porque o preço que eu vendo aqui nos Estados Unidos é o mesmo preço que eu vendo lá no Brasil. Eu apenas troco. Se no Brasil o livro custa 20, 25 reais, então eu apenas converto para o dólar. Eu não faço isso de o livro custar no Brasil 20 reais, 25, eu colocar lá o livro por 20 dólares, isso seria um crime, não faria um negócio desse. Eu falei: olha, eu não posso mexer quase nesse preço, porque tem que ser uma coisa boa para você e uma coisa boa para mim. Mas eu vou tentar ver o que eu posso fazer aqui. Porque quando ele disse para mim assim: o que você pode fazer para eu comprar uma boa quantidade? Logo eu pensei o seguinte: ele não está pensando em comprar para ele. Eu falei: vem cá, você é vendedor? Ele falou: não. Eu falei: você é um representante? Ele falou: também não. Mas também ele não disse o que ele era. Ele só falou que queria comprar uma boa quantidade. Aí, como ele não quis falar, eu não quis também. Vem cá, você, afinal de contas, você é o quê? Não quis falar. Ele não quis falar, então é um direito dele. Aí eu falei: olha, eu posso fazer isso para você. Irmãos, escute. Aí saí dali, vem para frente, o louvor começou, e aí eu preguei. Quando terminou o culto, eu terminei de ministrar, eu vou lá para a entrada do templo. Quando eu chego na entrada do templo, o homem está assim, ó, com os meus livros, lá na entrada, dando meus livros, e eu fiquei perplexo. Eu fiquei assim, parado. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele dando para os membros da igreja. Uma pessoa percebeu que eu estava atônito, falou comigo assim: pastor, ele é assim mesmo. Todo pregador que chega aqui com CD e com livro, ele compra 100, 200 e dá tudo. O melhor você vai ouvir agora, que tem a ver com esse princípio que nós falamos ontem. A pessoa chega ao meu ouvido e fala assim: pastor, é o homem que mais cresce financeiramente na igreja. Você captou? Captou a ideia? Uma pessoa que tem um coração largo. Ele é assim. Ele não pode ver uns negócios que ele compra e dá. É o homem que mais cresce na igreja. Salomão disse: o generoso progride na vida. Quando você vai ao supermercado e você faz sua compra, você lembra de fazer uma compra lá à parte e dar para alguém menos favorecido? Você às vezes lembra de alguém que está assentado ao seu lado na igreja, ou às vezes nem está. E você manda entregar a compra, até para não constranger a pessoa. Manda entregar, e aí alguém chega e diz: mas quem foi que mandou essa compra? Não, foi uma pessoa que te ama, mandou entregar isso aqui. Quando você nota, e você deve saber muito bem, que uma igreja, ela pode ter 50, 100 membros, ela pode ter 1000 membros. Lá no meio da igreja sempre tem um jovem que gostaria de fazer uma faculdade, mas não faz porque não tem condições. Os pais não têm condições de pagar. Você se toca para abençoar, ajudar uma pessoa dessa. Se você não pode pagar a mensalidade, mas pelo menos você ajuda. Como você gosta de investir nos seus filhos. Generosidade passa por essas coisas. Generosidade fala de gente que quer extirpar do meio dessa nação o espírito da miséria. Um dia desse eu li: a miséria
ela nunca vai sair do Brasil, porque isso é bom para muitos políticos. Enquanto a miséria tiver, é plataforma para eles. Mas se a igreja começar a colocar um coração generoso diante de Deus, nós vamos extirpar, arrancar esse espírito miserável da nossa nação, a começar pela igreja, em nome de Jesus. Quando nós começamos a pensar mais no outro, a investir mais no outro, não olhar tanto para o nosso umbigo, mas pensar no outro, Deus vai mudar a história da nossa nação. Generosidade fala de gente que ama, e quem ama não fala, ele age. Deus não falou que ele amava, ele mostrou para mim e para você na cruz. Jesus, porque Deus amou que deu. Amor fala de dar, amor fala de investir. E esse leque é imenso, queridos. Salomão disse no capítulo 11, verso 24 e 25, ele diz que o generoso, esse vai crescer. O generoso, esse vai avançar. A generosa, essa que vai avançar. Ninguém que é mesquinho, que fica fazendo continha de coisas, vai progredir na vida. Essas pessoas, elas não têm o espírito que há no nosso Deus, o espírito do dar, o espírito da liberalidade. Capítulo 3, nós encontramos um segundo princípio, que fala que nós podemos ser visitados, que nós podemos ser mudados, que nós podemos ser transformados na nossa área de prosperidade, se nós assim praticarmos esse segundo princípio. Capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. De que Salomão está falando aqui? Que segundo princípio é esse? Que o rei mais rico, que já existiu antes dele, nenhum outro teve, e depois dele nenhum outro haverá, segundo a palavra de Deus. Que segundo princípio é esse que Salomão fala, que o rei Salomão fala, que o sábio Salomão fala, que nós podemos ter uma vida bem sucedida, inclusive financeiramente, se nós assim praticarmos esse segundo princípio. O primeiro foi o princípio da generosidade. Fale comigo, o princípio da generosidade. O segundo princípio está aqui no verso 9 e 10, que é o princípio da fidelidade nos dízimos. Fale comigo, o princípio da fidelidade nos dízimos. Pastor Evanildo, eu não vi dízimo aqui nesse texto. Essa palavra aí, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. Essa palavra primícia no hebraico, no original hebraico, significa dízimo. Essa palavra primícia, ela aparece algumas vezes na Bíblia Sagrada. Uma vez essa palavra é citada como primícia, a primeira oferta. Ou seja, depois que você separa o dízimo do Senhor, você separa a primeira oferta e faz para Deus. Isso chama-se oferta primicial. Mas aparece também a palavra primícia na Bíblia Sagrada, que era uma oferta para os sacerdotes. Aqui nesse texto, a palavra primícia no original é dízimo. Salomão está dizendo o seguinte: honra ao Senhor com os dízimos de tudo quanto você ganha. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte de algum valor. Eu peguei já pelo menos uns 7 dicionários de idiomas diferentes. Peguei o grego, hebraico, o aramaico, peguei o inglês, peguei o espanhol, peguei o alemão e peguei o italiano. Em todos esses dicionários dessas línguas, dízimo tem a mesma conotação, o mesmo significado que tem na nossa língua portuguesa. Dízimo vem de 10. Na mesma conotação do latim decimare, 10ª parte de um valor. Dízimo vem de 10. Então, o dízimo, na verdade, Salomão está falando o seguinte: aprenda a honrar a Deus, aprenda a atribuir valor a Deus,
Aprenda a adorar a Deus com as honras do dízimo. Há hoje uma guerra violenta com relação ao dízimo. Aliás, desculpe-me, o dízimo ele é atacado não é agora. É claro que ele é mais atacado hoje porque nós temos as redes sociais. E quando você entra na internet, você fica assustado com quantas pessoas, inclusive homens que foram usados por Deus no passado, que hoje estão sendo usados por Satanás para detonar o dízimo, dizer que o dízimo não é para os nossos dias, dizer que o dízimo não tem nada a ver comigo e com você, que o dízimo é para o povo judeu. O judeu, eu nunca vi como o dízimo tem sido atacado de forma voraz, como nos nossos dias. Eu conheço esse assunto um pouquinho, não porque eu escrevo sobre ele. Desses 37 livros que eu escrevi, 30 são na área de finanças bíblicas. Mas eu quero dizer para você que, muito mais do que escrever sobre esse assunto, muito mais do que ministrar sobre esse assunto pelo Brasil afora, eu quero dizer que eu tenho uma experiência de vida com relação ao dízimo. Eu tenho 55 anos de idade, mas eu aprendi a entregar o dízimo para Deus, sabe com quantos anos? Com 8 anos de idade. Ou seja, eu pratico o dízimo já há 47 anos. É uma experiência de vida. Eu sei do que eu estou falando aqui para você. Com 8 anos de idade, eu frequentava uma escola bíblica, na Igreja do Brasil para Cristo. E um professor chegou lá com 10 bolinhas de gude para a criançada. E ele querendo ensinar para a criançada sobre o que era o dízimo, ele falava assim, olha só, papai do céu te deu 10 bolinhas de gude. Tira uma e dá para papai do céu. Isso é o dízimo. As 9 são todas suas. E eu falava assim, mas tudo isso para mim? Eu quero dividir com o papai do céu. Eu queria dar metade das bolinhas para papai do céu e ficar com a metade. Eu não achava que era justo eu ficar com 9 e ele só com uma. Mas talvez você fale assim, você era criança, você era inocente, você não entendia a coisa. Quero dizer para você uma coisa, nenhum maldoso vai entrar no céu. Aquele que não se tornar como criança, diz a palavra, jamais entrará no reino dos céus. Outra hora aquele professor chegava com 10 laranjas descascadas. E eu gostava de uma fruta. E para não dizer que eu amo muito, porque a melhor palavra nossa tem que ser para Deus, né? Então se você falar assim, eu gosto muito de frutas, você pode dizer, eu amo muito ao meu Deus. Mas eu gostava tanto de frutas, e quem já ouviu meu testemunho, sabe por que eu gosto de frutas? Então, ele me chega lá, o professor com 10 laranjas. Ele fala assim, pega uma laranja dessa e dá para papai do céu. Isso é o dízimo. As 9 são todas suas. E eu queria dividir, mesmo gostando muito de laranja. Eu queria dividir as laranjas com Deus, porque Deus já estava preparando o meu coração para anos depois. O que Ele iria fazer através da minha vida. Deus já sabia desse momento que eu estaria aqui com vocês hoje. Porque Deus é onisciente. Ele já estava preparando o meu coração. Eu tinha um coração aberto em querer dividir as coisas. Então eu aprendi o dízimo cedo. Mesmo ficando 4 anos na adolescência, longe da igreja, eu mandava o dízimo do que eu ganhava para a igreja. Eu nunca soneguei um dízimo em todos esses anos. Eu não sei o que é deixar um dízimo para trás. Nem quando eu estava no seminário, me preparando para ser um pastor. De tudo que eu ganhava, eu separava o dízimo e mandava para a minha igreja. Porque eu aprendi na Bíblia que o dízimo é santo. Levítico 27, 32. O dízimo é santo ao Senhor. Vamos falar todos juntos? Toda a igreja mais uma vez? Moisés fala nesse texto que o dízimo é sagrado. Por isso que Salomão vem e diz assim, aprenda a honrar a Deus.
Nós honramos os nossos pais, e feliz é o rapaz e a moça que honra o papai e a mamãe. E não caia nessa de dizer, eu já tenho 18 anos, já sou de maior, eu sou dono do meu nariz. Quando a coisa aperta lá fora, você vai querer procurar duas pessoas, Deus e seus pais. Então honra papai e mamãe sempre. Até hoje, com a idade que eu tenho, meu pai está com 90, eu chego para o meu pai e falo, benção meu pai. Ele disse para mim, Deus te abençoe meu filho. Tempo atrás eu achava que isso era bobeira. Mas se você pensar bem, um pai chegar para você e dizer, vai com Deus, Deus te abençoe. Porque se Deus não abençoa, é o outro que vai entrar na jogada. Vai com quem? É com Deus ou com o outro? Meu filho, Deus te abençoe. Quando o pastor chegar aqui, depois de uma pregação, e fala assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso é gostoso. Quando eu estava ainda na adolescência, como jovem, na minha igreja, e que meu pastor colocava a mão na minha cabeça, como eu gostava daquilo. Pastor colocar a mão na minha cabeça, eu tinha a sensação que era como se fosse um anjo mesmo. E eu chorava, porque eu sempre acreditei nos homens de Deus. E eu sei que quando o homem de Deus, ele fala a palavra, ele prega a palavra, e ele põe a mão sobre a minha cabeça, eu sei que ele está sendo usado como um canal de Deus, como uma ferramenta de Deus para abençoar a minha vida. Se o dízimo é a 10ª parte de tudo quanto eu ganho, há uma pergunta que não quer calar. Pastor, dízimo de quê? Do meu salário? De tudo que você recebe. De todos os negócios que você faz. O dízimo do Senhor deve ser separado. Exemplo. E eu trabalho com muita clareza esses princípios nesse livro. Chega, mendigo jamais. Recebeu o seu salário, a 10ª parte pertence ao Senhor. Recebeu o seu 13º, a 10ª parte pertence ao Senhor. Um dia uma senhora chegou para mim e falou, pastor, dízimo até de 13º. Eu falei, você gosta de 13º? Ela falou, gosto. Eu falei, Deus também gosta do dízimo dele. Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, devia pensar. Porque se eu não quer o 13º, eu vou orar aqui a Deus e ele vai cortar logo o seu 10º. Não, pastor, deixa quieto esse negócio. Dízimo de um fundo de garantia que você recebe. Pastor, também do fundo de garantia? Não é dinheiro? De um aluguel que você recebe? Não é dinheiro? Não soma na sua conta no final do mês? De um negócio que você fez aí fora e que você sabe que você lucrou. Às vezes um negócio que às vezes nem entra dinheiro, em tese. Você coloca um carro que ele vale 15, mas você colocou no negócio ele por 20. E você sabe que ele entrou por 20. Não entrou dinheiro, mas o imóvel que você pegou, entrou e você lucrou. Seja consciente. Separa a 10ª parte do Senhor do lucro. Vendeu uma propriedade. Quando você adquiriu aquela propriedade, ela foi adquirida com o dinheiro que você vinha ganhando durante o tempo. Então preste atenção no raciocínio. Durante o tempo você estava entregando o dízimo na igreja, entregando o dízimo ao Senhor, e você ia separando um valor e ia guardando. Aí um dia você comprou um imóvel. Comprou um imóvel lá por 50 mil. Vendeu esse imóvel por 100 mil reais. O dízimo é em cima dos 100 ou em cima dos 50? 50. Você vinha entregando o dízimo dos 50, está lembrado? E você vinha guardando. Aí você comprou um imóvel por 50 mil, vendeu por 100, você ganhou 50. Do lucro, você devolve a parte que pertence ao Senhor. Queridos, onde deve ser entregue os dízimos do Senhor? Na tesouraria da igreja? Não. Na mão do tesoureiro? Também não. Na mão do pastor? Também não. Na mão de quem? Nas mãos de Deus.
único lugar que tem autoridade bíblica para receber os dízimos, a casa do Senhor. Dízimo é um ato de adoração. É um momento que você tem com Deus. O dízimo, por ser sagrado, ele é entregue num ato de adoração a Deus na casa do Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 11, verso 6 e verso 11. A esse lugar fareis trazer os vossos dízimos, as vossas ofertas votivas, as vossas ofertas voluntárias, mas na casa do Senhor. Malaquias fala lá, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Pastor Ivonildo, o que é que o senhor me diz a respeito do dízimo, que muitos falam e comentam que o dízimo ele só funcionou na lei? Quer dizer para você que quem diz para você isso é alguém que não conhece Bíblia. Abraão, 400 anos antes da promulgação da lei, Abraão, nosso pai na fé, era um dizimista. E a Bíblia diz que ele entregou o dízimo de tudo quanto ele ganhava. E tornou-se um dos homens mais prósperos da história bíblica. Jacó, Isaac, os patriarcas da fé, antes da promulgação da lei, eles eram dizimistas ao Senhor. Abel era um dizimista fiel ao Senhor. Gênesis capítulo 4, aprendeu com quem? Provavelmente com o pai dele, que era dizimista. Então antes da lei, o dízimo já existia. Todas essas passagens que eu estou mencionando para vocês, esses personagens, eu cito nesse livro que eu indiquei para vocês, Chega, Mendigo Jamais, com referências. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus confirmando o dízimo em Mateus capítulo 23, verso 23. Há uma menção do dízimo no livro de Lucas, quando um homem disse ao Senhor: eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, jejuo toda semana. E em Hebreus capítulo 7, nós encontramos a palavra dízimo pelo menos 6 vezes. Então, na verdade, quem está tentando arranjar a argumentação, defesa contra o dízimo, é gente que tem problemas com o dar. É pessoas que ainda não estão desapegadas do vil metal. Porque na verdade, um homem que conhece a Deus, um homem que tem uma intimidade com Jesus, quando ele lembra quem ele foi, por onde ele passou, o que ele fez e o que Jesus fez por ele, ele diz no seu coração: no mínimo que eu posso fazer é ser um dizimista fiel e ser grato a Deus com ofertas generosas. Queridos, você sabe muito bem quantos homens aqui nessa igreja que estavam gastavam todo o dinheiro com bebida, cigarro, com droga e tanta porcariada. Chega na igreja, desempregado, família destruída, Jesus trata tudo, cura tudo. É isso que as pessoas lá fora não conseguem entender. Ué, fulano de tal, até pouco tempo não tinha nada. Andava a pé, agora está com carro, agora está com casa. Claro, pensa bem. O evangelho é racional. O homem chega na igreja, é liberto. Ele é tratado. Se fumava, não fuma mais. Se bebia, não bebe mais. Se drogava, não droga mais. Olha o dinheiro aí. Esse dinheiro, ele é inteligente. O Espírito Santo vai dar para ele sabedoria. Ele vai começar a pegar esse dinheiro e ele vai investir naquilo que Deus achar melhor fazê-lo. Aí ele vai poder comprar o carro dele, vai poder comprar a casa dele, e ele vai poder ser bênção por onde ele passar. Pastor Ivonildo, à luz da palavra de Deus, eu posso administrar meu dízimo? Como assim? Porque eu vejo certas necessidades em algumas pessoas, e o senhor até comentou aí que você vai no supermercado, faz sua compra, você faz também para alguém que está precisando? Eu disse isso com o dinheiro que fica nas suas mãos. Eu não disse isso com o dinheiro de Deus. O dinheiro de Deus você não pode tocar nele. Porque tem gente que pega dízimo e só entrega uma parte na igreja, e aí a outra parte ele faz compra para os outros. Ele compra presente para os outros. Ajuda pessoas com os outros.
Isso não tem base na palavra de Deus. A única fonte bíblica que tem autorização para administrar os dízimos chama-se a igreja. A igreja tem um grupo seleto, separado de homens e mulheres idôneos, com um aval pastoral. Essa equipe é que tem poder de administrar. Mas tem gente aí comprando remédio para ajudar receita a pessoas com dízimo do Senhor, ajudando seminaristas com dízimo do Senhor. Um dia desse, pastor Célio, não tem 2 semanas, um pastor me procurou lá no Mato Grosso. E ele me contou que uma mulher da igreja falou para ele assim: pastor, essa noite apareceu um anjo em sonhos a mim, dizendo que eu deveria entregar o meu dízimo para o senhor. E ela veio com um envelope e falou: pastor, então eu quero entregar esse dízimo aqui por ordem angelical para o senhor. Só que aquele pastor era um homem de caráter. Aí ele, para tentar ajudar a irmã, ele disse assim: irmã, talvez você tenha interpretado esse sonho, essa visão de uma maneira equivocada. E eu penso que esse anjo estava querendo dizer para você, ele estava apenas querendo confirmar para você o que está lá na palavra, é que você devia continuar trazendo o dízimo à casa do Senhor. E se você quiser, eu posso ir com você até o altar e você trazer o dízimo do Senhor. Mas eu não posso receber esse dízimo da irmã, porque o dízimo não é meu. Ela disse: não, mas foi clara a visão. Ele disse: para mim isso não é claro, que está claro na palavra. Aquela mulher não gostou da posição do pastor. Ela que sentiu de Deus que tinha que entregar aquele dízimo para o pastor, não é? E ele disse: não. Sabe o que ela fez? Saiu da igreja e foi para outra igreja. Mas eu aplaudi aquele pastor. Ele disse: não, o dízimo não é meu. Ninguém tem direito de administrar dízimo. Isso é, se quiser dar uma oferta para o pastor, e deve sim. Porque se tem alguém que abençoou muito a minha vida, e com certeza a sua aqui nesse lugar, esse é o pastor. Eu tenho uma aliança com o meu pastor. Embora hoje eu seja um pastor, moro em Vitória, ele mora no Rio, mas eu sei o dia do aniversário dele, 23 de maio, eu tenho a conta dele. Não posso ir no aniversário dele lá no Rio, mas eu sei onde é que é a conta, onde é que é o banco dele, e eu vou lá e eu faço um depósito de uma oferta em gratidão ao que aquele homem fez e faz por mim até hoje. Isso chama-se gratidão. Mas nunca meu pastor me ensinou que eu deveria pegar o dízimo do Senhor e de vez em quando dar para ele, e nem dar o dízimo para ninguém, porque o dízimo pertence ao Senhor e deve ser entregue na casa do Senhor. Pastor Ivonildo, quem é que pode ser dizimista? Só os crentes, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser um dizimista. Dízimo é um princípio para a vida, gente. Tem muitos crentes que acham que só os crentes que podem ser dizimistas. Onde é que você leu isso? Eu conversava hoje com um missionário que vai estar com vocês aqui domingo, irmão do Fabiano, que nós visitamos hoje à tarde. Nós estávamos conversando sobre esse assunto, e ele estava comentando sobre os muçulmanos. Eu sabia, ele está aqui. Eles estavam falando sobre os muçulmanos, e eu sei parte dessa história. Ele falando, né, como é que os muçulmanos estão crescendo assustadoramente. Mas uma coisa que eu já sei há muito tempo, que os muçulmanos, eles são dizimistas. Eles não acreditam na nossa fé, eles não creem em Jesus, mas são dizimistas. E além de serem dizimistas, eles entregam mais 10% como oferta para a obra missionária muçulmana, para que os missionários muçulmanos sejam enviados pelo mundo afora, porque eles acreditam que o islamismo vai mudar o mundo. Enquanto há tantos crentes que nem o dízimo conseguem entregar, como é que nós vamos avançar? Qualquer pessoa pode ser dizimista. Os judeus, a maior parte deles ainda não acredita em Jesus, são dizimistas.
O judeu aprende o dízimo desde criança. Você já viu algum judeu pobre por aí? Eu nunca vi. Aliás, quando você começa a viajar esse mundo aí, você fica impressionado com as propriedades que os judeus têm. Crescem, são dizimistas. Você vai ouvir uma história aqui agora, aqui do nosso Brasil. Um católico, um empresário católico dizimista. Depois eu vou te dar a fonte dele. Eu estava lá na minha casa, quando fui abrir meus e-mails, um colega me mandou essa história, com fonte. História sem fonte, você não tem como compartilhar. Você não sabe até onde aquilo é verdadeiro. Essa história eu vou te dar fonte. Conheço, sei da fonte. Um empresário católico está lá na igreja católica e estão ensinando para eles a respeito do dízimo. Que o dízimo é sagrado, de que o dízimo tem um efeito espiritual na vida daqueles que acreditam. O que aconteceu? No meio daquela multidão católica, um homem ali acreditou no princípio do dízimo, um empresário. Aí ele fez um compromisso com Deus de ser dizimista de tudo, que a empresa lucrasse, ele ia entregar o dízimo da empresa para Deus. Ele começa a perceber os negócios dele de vento em popa. Aí ele disse: ó Deus, além do dízimo, eu vou entregar uma oferta de 10%. Que na verdade, na matéria, na reportagem, você vai ver que ele não fala, não é isso. Ele diz: ó Deus, eu vou entregar agora 20% de dízimo. Que na verdade não existe 20% de dízimo. Um tempo atrás eu falava, eu sou quinzimista. Eu falava, eu sou vintimista. Um dia eu encontrei uma irmã que disse para mim assim: eu sou trintimista. Falei: o que é isso? Eu falei: entrego 30% de dízimo. E na verdade não existe isso, dízimo é 10%. Que passar de 10 é oferta. A oferta pode ser menor que o dízimo, igual, e algumas vezes maior que o dízimo. Mas dízimo é só 10% e acabou. Que passar de 10% é oferta. Então aquele homem, no entendimento dele, ele disse: eu vou entregar 20% de dízimo. E ele continua crescendo. Aumentou para 30%, aumentou para 40%. Estou falando de um empresário. De repente ele começa a perceber que o padre dele estava precisando de fazer um bom tratamento de dente. Ele manda o padre ir fazer um tratamento de dente e banca o tratamento de dente do padre, de freiras. Começa a bancar tratamentos terapêuticos de padres e freiras na região dessa cidade que você vai ficar sabendo daqui a pouco. Ele começa a perceber que algumas construções de templos católicos estão parados. E ele começa a desafiar a empresa dele a investir ofertas para conclusão dos templos. Ele vai fazendo isso. Aí, ou seja, vai saindo da empresa dele 50%, 60%, 70%. Eu vou resumir a história. Ele chegou a contribuir com 10% o dízimo e mais 85% de ofertas. Não julga esse homem não, nem a mim, antes de eu ouvir o final dessa história. Sabe ouvir? Um jornalista ouve a respeito da história desse empresário. Jornalista secular. Vai àquele empresário e diz para ele o seguinte: eu estou ouvindo uma história que estão contando aí, mas é mentira, eu sei que é mentira. Mas para eu não falar isso com tanta firmeza, sem ter segurança, eu vim à fonte. Diz aí que você entrega, que você dá para a igreja católica 95% do que você ganha. Ele disse: não é mentira, não, isso é verdade. O jornalista disse: o quê? Ele disse: sim, eu tenho dado isso para Deus na minha igreja. Aí o jornalista falou para ele o seguinte: se você não quebrou, se prepara, você vai se quebrar. Sabe o que ele disse para o jornalista? Se eu vou quebrar, eu não sei. Uma coisa eu sei:
Quanto mais eu dou para Deus, mais dele está me dando. Pensei que eu ia ouvir um amém, um aleluia dessa igreja. Você ficou impactado com essa história? Ele disse, se eu estou quebrando ou vou quebrar, eu não sei. Mas uma coisa eu estou descobrindo, quanto mais eu dou para Deus, mais Deus está me dando. Posso ouvir um amém dessa igreja? Ah, mas ele é católico, e daí? Ele acredita, se você não acredita, o problema é seu. Os sinais hão de acompanhar aos que creem. É para quem crê. Ele creu e colocou o coração nisso. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando do dono da rede dos supermercados Bretas, que domina Bahia, Minas Gerais. No ramo dele, é o terceiro que mais cresce no Brasil. Estevão de Assis. Coloca o nome dele lá na internet, no São Google. Põe lá no Google assim, ó, Estevão de Assis, rede de supermercados Bretas. Essa história está lá. O homem que resolveu peitar esse tempo de crise, sendo uma pessoa hiper generosa e fiel a Deus na igreja que ele pratica. Por enquanto ele está lá. Lá ele aprendeu isso. E às vezes muitos de nós aqui que conhecem toda a verdade, ainda zombamos, ignoramos, rejeitamos e desprezamos algo sagrado que Salomão diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Meu irmão, olha para mim um instante aqui. Vamos imaginar que essas, como é que dá o nome desse negócio aqui? Me ajuda? Essas estantes aqui, vamos ilustrar essas estantes como se fosse aqui alguns patrimônios seu e meu. Carro, apartamento, terras, motos e por aí vai. Todas as vezes que você olha para os patrimônios ou para o patrimônio que Deus te deu, você tem a convicção de que antes de você adquiri-los, você devolveu o dízimo do Senhor? Ou você usou durante muito tempo, muitos anos, o dízimo do Senhor para comprar terra, para comprar uma casa, para comprar isso? Você tem a consciência tranquila de tudo aquilo que está nas suas mãos passou pela fidelidade do dízimo do Senhor? Há crentes comprando carros com dízimo do Senhor. Eu tenho relatos de pessoas que já me contaram isso. Foram pagar prestações de um carro novo com o dízimo do Senhor, porque eles queriam usar o carro para a obra de Deus, para ir para a igreja com a família. E Deus ia entender isso, comprar um carro com as prestações, usando o dízimo. Salomão diz que isso não procede. Ele diz que nós precisamos devolver ao Senhor aquilo que é devido a Ele. E quando nós começamos a honrar a Deus com os dízimos que lhe é devido, o que é que vai fazer? O que o Senhor vai fazer comigo e com você? Está aí, olha, na sua Bíblia. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha o que o Senhor diz para mim e para você. Já está embutido quando você honra a Deus. Verso 10. Eu vou encher fartamente os teus celeiros, ou seja, o teu trabalho. Você crê nisso? Deus falando isso para mim e para você. Ele diz, aprenda a me honrar, que eu vou honrar você, enchendo fartamente os teus celeiros. Recebe essa bênção sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios. E eu vou transbordar. Gosta dessas palavras aqui, irmãos? Eu amo essas palavras aqui, olha só. Encher, fartamente e transbordar. Esse é o Deus que está aqui hoje à noite. Diz que Ele vai encher as minhas mãos, as suas mãos, a sua empresa, os seus negócios. Eu vou encher. Ele disse, isso é meu, eu garanto, eu vou fazer isso, se você aprender a me honrar. Eu quero fechar essa noite dizendo para você: não adianta você ser um ofertante se você não é um dizimista. Dízimo não anda longe de oferta. A palavra na Bíblia é
vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que é bom em ofertar, mas é péssimo em devolver o dízimo do Senhor. Nós estamos chegando ao final de setembro, o 9º mês do ano. Tem crente que ainda não entregou um dízimo esse ano. Tem crente que entrega mês sim, mês não. Janeiro janeiro diz que não entrega porque é férias. Aí o dízimo entra de férias. Fevereiro também não dá para entregar porque é carnaval. O dízimo pula carnaval. Eu não sabia disso. Aí março eles que vem o IPTU, IPVA, material escolar, não dá para entregar também. Ou seja, ele mata os 3 meses logo de cara do ano. E Deus vai entender, ele diz que Deus entende. Abril, ele abre os olhos e entrega o primeiro dízimo do ano. Maio diz que não dá para entregar porque é dia das mães. Tem que comprar o presente para a mãe. Não mata a sua mãe com presente, com dinheiro que não é seu, não. Quando você compra qualquer coisa com dinheiro que não é seu, é maldito. Aí diz que junho não dá para entregar também, porque é dia dos namorados. Aí tem que comprar presente para a namorada, para o namorado. Aí julho é férias novamente. Vai entregar dízimo quando? Agosto de Deus. Aí setembro consegue entregar. Outubro já entrega alguma coisa. Aí quando chega novembro, que já está com as 2 parcelas quase no 13º, aí ele sabe que é dízimo 13º, aí vem dezembro, férias, aí ele pula novamente. Ou seja, passa um ano inteiro numa infidelidade e depois, Deus, eu não sei por que as minhas finanças não vão para frente. Por que eu não cresço? Por que eu não prospero? Infidelidade. É preciso ser fiel a Deus. Pegar um envelope de dízimo, enfiar dentro do envelope um valor que não tem o peso do dízimo e você passar para Deus como se fosse um dízimo, é levar 2 maldições sobre a sua vida, a da mentira e a do roubo. Se não for a 10ª parte, não é dízimo. A Bíblia diz isso. Então, chegar e entregar um envelope de dízimo, você tem que ter a consciência que você colocou lá dentro. É exatamente a 10ª parte, com prazer, de tudo o que Deus te deu. Fazer isso com amor, fazer isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu tenho um colega que ele foi fazer o ofertório na igreja dele e alguém viu e comentou isso para mim. Ele é um grande amigo meu. Diz que ele chegou na hora do ofertório e falou para a igreja assim: irmãos, nós vamos agora ofertar ao Senhor, está na palavra, Deus ama a quem dá com alegria. Mas se você não está alegre, pode ofertar a si mesmo, pode entregar o dízimo a si mesmo, sabe por quê? Amanhã eu tenho que pagar as contas no banco da igreja, então, chorando, com dor de cabeça, com cólica, pode trazer o dízimo, pode trazer a oferta. O povo riu, pela maneira como o pastor se colocou, mas ele está certo. Com alegria ou não, a gente tem que pagar as contas na segunda-feira, não é, bispo? Com alegria ou não, a gente tem que pagar as contas da igreja na segunda-feira. Então ele falou: você rindo, ou chorando, ou com cólica, ou sem cólica, pode trazer o dízimo do Senhor, pode trazer as ofertas do Senhor. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª igreja, é um baita de um gozador. Eu não sei quem é que faz a gente rir mais, se é ele ou se é o pastor Cláudio Duarte, mas figuras. Ou seja, você não tem alegria quando Deus põe na sua mão o seu salário? Você não fica feliz quando as coisas começam a melhorar para você financeiramente? Tem a mesma alegria de poder trazer o dízimo do Senhor e as ofertas do Senhor. Eu quero orar por você aqui hoje à noite, mas eu quero te dizer uma coisa, antes de orar. A minha oração, nem a oração do bispo Célio, e de nenhum pastor, pode mudar os rumos da sua vida financeira, nem da sua empresa, se você não tomar uma decisão hoje de dizer: Deus, eu quero me aliançar contigo. Eu quero ser um ofertante, Senhor, generoso. Quero ser uma pessoa generosa. Eu penso muito em mim, eu quero pensar nos outros. Mas eu quero também ser uma pessoa fiel ao Senhor. E se eu fosse mais você, eu faria o seguinte: se está com dízimos atrasados, pede a Deus perdão e põe sua vida em ordem. Meu pai ficou dentro de uma igreja 45 anos sem entregar dízimo. Meu pai. Preguei o dízimo para meu pai.
É claro, meu pai não era convertido, estava dentro da igreja, batizado. Mas meu pai não era convertido, estava dentro da igreja. Quando meu pai se converteu, eu preguei o dízimo para o meu pai. Meu pai fez um levantamento de 45 anos que ele deixou de dízimo para trás. Estou falando de 45 anos. Meu pai fez um levantamento. E ele vendeu um patrimônio, um dos bens que ele tinha, ele vendeu. Entregou um dízimo de 45 anos que ele deixou para trás. Ele entregou na igreja do Nazareno, em Mesquita, Rio de Janeiro. Meu pai, Manuel Mário Teixeira, está com 90 anos, fez agora, no mês de janeiro. Sabe o que ele disse para mim? Se eu procuro ser correto com os homens, eu não posso ser incorreto com Deus. Quitou Bispo Célio. Nunca li isso em livro nenhum. Uma história como essa. A história do meu pai vai para um livro que eu estou escrevendo, intitulado Fatos que até o diabo duvida. Meu pai. Quando você é fiel a Deus no dízimo, quando você é generoso, a igreja, ela rompe, ela avança. No estalar de dedos, os projetos são feitos, porque você é fiel. É difícil a igreja caminhar com um, com dois, com três. Mas quando todos se juntam na fidelidade e na generosidade, nem o diabo, nem demônios no inferno poderá deter essa igreja em nome de Jesus. Você quer que Deus mude os rumos da sua vida nessa área? Eu quero orar com você. Pega a carta que eu falei com você ontem. Se você quisesse trazer, pega a sua carta, o bilhete que você fez para Deus, algum documento, alguma questão que lembra você, ou alguma questão judicial. Eu quero abençoar a sua vida agora. Deus tem me dado uma graça para orar por pessoas que querem tomar uma decisão séria com Deus, de ser fiel dizimista, de ser um ofertante ao Senhor, e daí para frente, deixar toda a sua vida nas mãos do Senhor, inclusive sua vida financeira. Aqueles que podem ficar de pé, por gentileza, fiquem agora. Nós vamos orar, no nome de Jesus. Veja se agora é mais claro para você esse texto. Escute com os os ouvidos do seu coração. Curva a sua cabeça. Escute essa palavra. Todos vocês, escute essa palavra. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra em destaque aqui é honrar ao Senhor, com as primícias, com os dízimos do Senhor. Continue com os olhos fechados, mas com o coração aberto. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, ao que guarda, ao que segura, mais do que é devido, ser-lhe-á em pura perda. Mas a alma generosa prosperará. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje à noite. Na vida da sua empresa, nos seus negócios. Pega o que você trouxe. Pega aí. Não sei se você vai fazer uma entrevista amanhã, essa semana que vem. Está com a causa amarrada na justiça. Eu não sei se você está na expectativa de uma promoção. Eu não sei se você está na expectativa de um milagre de Deus. Se esse é o seu propósito hoje à noite, pega sua mão com o que você trouxe aí, chave, fotografia, essa questão judicial, essa carta, ponha sobre o seu coração agora. Me permita abençoar a sua vida agora em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração, pelo privilégio de um dia ter sido alcançado pelo Senhor. O Senhor mudou minha história, o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida, e o Senhor me deu a alegria de poder viver. O Senhor me ensinou quando criança,
de que o dízimo pertence ao Senhor e que eu preciso aprender a honrá-lo com o que é devido ao Senhor, essa parte sagrada. Meu Deus, ao longo desses 47 anos, eu venho devolvendo fielmente ao Senhor o dízimo que pertence ao Senhor. Tenho aprendido que, mais do que ser um dizimista fiel, eu preciso ser generoso, eu preciso ser doador, eu preciso partilhar, dividir, contribuir, como ofertante que agrada o coração do Senhor. Ontem à noite, Pai, e hoje à noite, esse povo veio aqui ouvir Tua voz. Eu sei que há pessoas aqui precisando urgentemente de um milagre financeiro. Nossa nação enfrenta um momento difícil, como nunca na história. Mas a Tua palavra nos dá uma garantia hoje à noite, que o Senhor tem uma aliança com aqueles que são fiéis. O Senhor tem uma aliança com aqueles que são generosos. E eu quero nessa noite, Senhor, pedir humildemente ao Senhor: olha para os fiéis da Tua casa, olha para os generosos da Tua casa nesse momento tão difícil, na economia da nossa nação, e muda, meu Pai, o coração financeiro da nossa nação, em nome de Jesus. Abençoa os empresários dessa igreja, os comerciantes, os profissionais liberais, as autoridades. Meu Deus, abençoa cada homem, cada mulher, cada sonhador. Oh, meu Pai, faz com que cada um aqui, doravante, abrace a bandeira da fidelidade, abrace a bandeira da generosidade, e que essa igreja venha crescer, Senhor Deus, cada dia mais, como está escrito na Tua palavra, fartamente, maravilhosamente, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, célere na presença do Senhor. Oh, meu Deus, que essa igreja, na pessoa do Bispo Célio, com a sua família, com seus liderados, com os membros dessa igreja, possam, Senhor Deus, dar passos largos a cada dia, por causa da marca da fidelidade e da generosidade, que farão parte sempre na vida e no coração dessa igreja. Abençoa essa irmã que está desalentada, esse amado irmão que, mesmo sendo fiel, tem passado por momentos difíceis. Pai, que ele possa saber que o Senhor tem uma aliança com eles. E aquilo que Davi disse, trazidas hoje à noite como um simbolismo de alguma coisa que lembra a carência do teu filho, da tua filha. Toca agora, papai. Toca agora, papai. Toca agora, papai, sobre os teus filhos que vão te honrar sempre. Nós assim oramos agradecidos por cada dízimo que entrar nessa igreja, por cada oferta que entrar nessa igreja, por cada dizimista e ofertante que adentrar aos pés do Senhor nesta igreja. Nós abençoamos todos com essas bênçãos da Tua palavra. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Vai com ela para casa, sabendo que Deus ouviu a sua oração. Seja fiel, seja generoso. Deus tem muito para nos dar, em nome do Senhor. Vou passar a palavra para o bispo, e logo após eu vou estar lá na mesa. A ministração que eu tive ontem e hoje, eu tenho material para te ajudar nessa área, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, podem se assentar. Bispo Célio. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando e honrando a vida do pastor Ivonildo, que tem esse ministério extraordinário, que eu acho que já faz mais de 12 anos que ele esteve conosco. A gente nem tinha esse templo pronto ainda, e foi muito abençoador naquela época, como está sendo
nessas 2 noites. Amém? Estamos indo para o final, queridos, e eu quero convidar você que trouxe a sua oferta, que trouxe o seu dízimo, a vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Já colocou no seu envelope. Você que veio hoje para ofertar ao Senhor, que veio hoje para servir a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Amanhã às 20 horas, nós vamos estar aqui com uma noite de cura, de libertação, de poder, de graça, com o pastor Márcio Lugato, que vai estar pregando e cantando, porque algumas pessoas são assim, né? São meio completos. Canta, prega, ora, expulsa demônio, cura enfermo. Eu muito mal sei orar, tá? Então estamos aqui, né? Mas o pastor Márcio é cantor, tem alguns CDs gravados. Na verdade, eu conheci ele cantando os hinos do Voz da Verdade, o ministério Voz da Verdade. Amanhã vai cantar amanhã Voz da Verdade aqui para nós, vai cantar. Quando eu vi ele era um garoto, devia ter uns 15 anos, porque 20 ele fez agora, né? Mas eu ouvi ele cantando os hinos Voz da Verdade, eu achei que era... Eu estava fora, chegando na igreja em Telêmaco Borba, num trabalho à tarde, eu achei que era o Carlos Moisés que estava lá cantando, né? Porque era bem idêntico. Agora, depois já com 20 anos, eu não sei se ainda continua do mesmo jeito. Mas amanhã